Dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 9. No capítulo 8, nós vimos que Ezequiel ele foi levado em uma visão até a cidade de Jerusalém e ele viu todas as abominações que estavam sendo feitas dentro do templo lá em Jerusalém. Mas essa visão, ela continua. Depois que Ezequiel vê todas as abominações do templo, aí agora Deus vai mostrar o julgamento que ele iria fazer sobre a cidade de Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante desse capítulo difícil de entendimento, mas que o Senhor possa nos revelar, Pai, o que o Senhor quer falar através desse capítulo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui, Ezequiel continua tendo aquela visão e diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Versículo 2: eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Ou seja, Ezequiel continuava dentro do templo, tendo a visão de dentro do templo. E aqui ele ouve, né, Deus convocando, como se fossem guardas. Ele diz que ele gritava, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, ou seja, homens que iam executar, trazer o julgamento para Jerusalém. Aí Deus convoca, é como se Deus estivesse convocando os guardas da cidade, cada um tinha uma arma mortal em suas mãos, né? E aqui Deus, ele é como se fosse seres angelicais colocados por Deus em torno desta cidade, da cidade de Jerusalém. E cada um deles carregava uma arma, porque ele diz cada um com a sua arma destruidora na mão. Então, possivelmente uma espada, né, ou uma arma que eles estavam com ela, porque eles é quem iam executar esse juízo sobre a cidade de Jerusalém. Aí no versículo 3 diz: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No versículo 5: aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então aqui Deus dá uma ordem àquele homem de vestido de linho branco, né, que significa pureza, e é uma visão sombria, né, porque é uma demonstração aqui do julgamento de Deus, que Deus está mandando que se faça uma marca, né? Ele está dizendo que passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa. Ou seja, Deus está falando que esses guardas, eles fossem, aliás, os guardas não, o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, esse é quem ia marcar as pessoas. E diz: passa pelo meio da cidade. Ou seja, Deus conhece aqueles que lhe são fiéis. Então aqui ele estava dizendo que aqueles que não eram fiéis a Deus, esses iriam ser marcados. Mas aqueles que fossem fiéis a ele os pouparia em seu julgamento.
Isso aqui é uma metáfora relacionada também com a grande tribulação, com o final dos tempos, com relação à marca, né, do anticristo, da besta. Só que aqui é o contrário, aquele que não tivesse a marca, esse é que seria poupado. Então aqui diz assim: e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matem. Ou seja, Deus, então aqui, quando ele diz àquele escriba, aquele homem vestido de linho, para marcar na testa daqueles que sofrem e lamentam as coisas detestáveis da cidade, Deus estava, aliás, esses que estavam lamentando as coisas da cidade é porque eles eram fiéis a Deus. Então Deus estava dizendo que nesses esse homem marcasse a sua testa, porque Deus, ele é justo e ele sempre cumpre suas promessas de proteger e salvar os seus escolhidos. Então Deus sabia que ali dentro da cidade de Jerusalém ainda existiam pessoas que eram lhe fiéis. Mas aqueles que não recebessem a marca deveriam ser destruídos, sem distinção, por sexo ou por idade, né? Ou seja, o julgamento ele viria sobre todos aqueles que não foram fiéis a Deus. Ele ordenou aos guardas que começassem pelo santuário, ou seja, dentro do próprio templo existiam pessoas que não lhe eram fiéis. Significa que o julgamento ele começou primeiro na casa de Deus, mostrando que Deus não tolera o mal, mesmo em meio àqueles que o servem, ou seja, dentro da sua própria casa. Ele mandou que começasse por lá, para que fosse marcado essas pessoas, né? Se realmente ali existiam algum fiel a ele. Então os guardas começaram com os anciãos e os sacerdotes que estavam de costas para Deus, onde eles estavam servindo e adorando a quem? Ao Deus Sol. Ou seja, eles começaram a marcar, contaminando, né? Eles começaram com os anciãos e os sacerdotes estavam de costas, contaminando o templo e enchendo os átrios com os mortos, porque eles foram mortos. Então o cumprimento dessa profecia estava lá também. Quando você lê Crônicas, 2 Crônicas 36, 17, 19, você vai ver tudo isso que está escrito aqui. Porque em meio à destruição e ao julgamento, Deus sempre mostrou misericórdia e amor pelos seus fiéis. E ele continua dizendo, no versículo 7, então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse, Senhor Deus, isso Ezequiel falando, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu Deus, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava os tojos do escrevedor, relatou, dizendo, fiz como me mandaste. Então, aqui, Deus, primeiro, a gente vê que Ezequiel, ele fica impressionado, né, com a magnitude, com a grandeza, quando ele vê todos aqueles mortos lá dentro do átrio, dentro do templo, né, ele grita, mas você vai destruir o remanescente de Israel, ele diz, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém. Ou seja, ele fica indignado e faz essa pergunta a Deus. Mas o que é que acontece? Isso mostra, né, a preocupação e compaixão do profeta por ver sua nação, as pessoas lá no templo, em meio aos seus pecados e transgressões.
e ele ainda se importando com o bem-estar daquele povo, do seu povo. Mas infelizmente o pecado da nação havia progredido de tal forma que não havia mais solução, e Deus havia dado a Israel e Judá tempo suficiente para se arrependerem de seus pecados, mas o povo usou esse tempo para se tornar mais perverso em seus caminhos. Só que essa visão que Ezequiel está vendo, ela ainda ia acontecer, porque justamente era a entrada, a nova entrada, a terceira invasão que Nabucodonosor ia entrar sobre Jerusalém, sobre a nação de Judá. Mas aí Deus está mostrando, né? Mostrando para ver se ainda tinha tempo para que se eles pudessem se arrepender. Mas Deus está vendo que não tem arrependimento, porque é isso que ele está mostrando, todas as abominações que estavam acontecendo lá no templo. Então chegou o momento que Deus disse, não tem mais condição, vai ter que ser feito o julgamento final. Então o que é que nós podemos ver aqui nesse capítulo 9 de Ezequiel, né? Que aqui esse capítulo 9, ele nos fala sobre a importância da separação entre o justo e o ímpio, sobre a necessidade de levarmos a santidade a sério na nossa vida, porque aqui ele conhece a todos, e Deus manda aqui um escriba, um homem vestido de linho branco, para ir sobre a cidade, a começar por dentro do templo, para marcar naqueles que eram lhe fiéis, ou seja, aqueles que lhe fossem fiéis, Deus mandava fazer uma inscrição, ele diz que marca com um sinal na testa. Esse sinal na testa também é uma metáfora relacionada à presença do Espírito Santo. Quando você se arrepende, entrega sua vida para Jesus, ele marca sua vida com o selo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer em você morada, então você fica selado, você recebe uma marca em você. Era essa marca que Deus estava mandando fazer naquelas pessoas que lhe eram fiéis, né? Então essa visão aqui nos ensina que Deus sempre faz distinção entre o justo e o ímpio. Então é tanto que nós estamos aqui nessa terra e Deus, ele vê a sua igreja. Existe uma igreja visível e uma igreja invisível, que só quem conhece essa igreja invisível é Deus, porque ele conhece o coração. Então aqui Deus está mostrando, dizendo, né, porque ele conhece o coração de cada um de nós e nos recompensa ou nos pune de acordo com as nossas ações. Por isso é importante que nós estejamos sempre atentos quanto à nossa vida espiritual, buscando nos afastar do pecado e nos aproximarmos de Deus. Era isso que Ezequiel estava vendo, né? O julgamento final que Deus estava dando para aquela cidade. Por quê? Porque até então Deus só tinha visto o quê? Abominações, né? Inclusive essa visão ainda continuava eles dentro do templo, e a punição e o julgamento começou justamente dentro do templo do Senhor, do templo de Jerusalém. Então era isso que Deus estava mostrando não só para eles, mas para nós também, né? A respeito, porque Deus ordenou aqui ao escriba, aquele homem de branco, que marcasse na testa todos aqueles que sofreram, que se lamentavam e que sofriam pelas coisas detestáveis que eles estavam passando, significando dizer que essas pessoas eram pessoas de Deus, para justamente aqueles que fossem marcados, né, para protegê-los do julgamento que viria. E esse relato nos mostra a importância de nós orarmos por proteção divina, especialmente no meio às dificuldades, perseguições, né? Então nós temos que pedir a Deus que Deus nos cubra, nos proteja, nos livre, né? Que Ele nos dê essa proteção. Era assim que Ele estava mandando aquele escriba marcar na testa, porque para Deus saber quem era dele e que Ele iria livrar durante o julgamento final. Então é isso que nós vimos aqui no capítulo 9 do livro de Ezequiel. Amém?